Eu não acredito em coincidências, porém também acredito que nada acontece por acaso. Então é tipo assim, uma coisa de. É uma coisa de encontro ao outro. Se uma coincidência chegou a acontecer, ela era planejada, né? Por exemplo, é mais ou menos assim, isso. Isso, exatamente, é isso aí. A coincidência aconteceu, mas ela estava planejada, não foi por acaso. Eu não sei explicar o porquê, mas é assim. Tem a ver também com o negócio lá que tu falou da relatividade do tempo e do espaço. Isso, pois é. Tudo é uma questão de relatividade. Como, por exemplo, quer ver... mostra, o Albert Einstein, ele falou que o universo era infinito, porém limitado. Como? Como que uma coisa é infinita e acaba? E acaba. Tem um instante que acaba. Como essa porra é? Né? Então, que tipo assim, ó, o universo é infinito, porém limitado. Paremos para pensar. Então, eu, de tanto pensar, cara, demorei muito para tirar essa conclusão, pensando, né? Pensando, só eu mesmo. Eu tirei uma conclusão de que uma bola de futebol, para o planeta Terra, por exemplo, ele é infinito, porque ele é uma esfera. Suponhamos que eu coloque uma bola de futebol aqui no ar e tiro a mão, ela fique no ar, parada no ar. Aí eu jogo em cima dela, eu solto uma formiga, um formigão grandão. Ele vai ficar girando ela o tempo todo, caminhando, de cabeça para baixo, para cima, de lado de banda, caminhando. E nunca vai parar de caminhar. Por quê? Porque ela é infinita. Porque ela é uma esfera, ela é redonda. Então ela torna-se infinita. Vai rodar em círculos para sempre. Mas, distante, eu vejo todo o seu limite. Então, à distância, nós vemos o seu limite, a sua proporção, o seu tamanho. É por isso que o universo, ele é... O símbolo é um 8, entendeu? Agora, que o universo seja limitado, o universo está dentro do que também? Então tudo tem um quê, porquê e do que, né? Tudo uma questão de relatividade. Sendo assim, o universo também está dentro dessa mesma relatividade. Eu tô faltando os assuntos aqui, mas vamos desencadear as coisas, né? Chegar esse negócio aqui em 20 minutos. Eu tenho pressa para chegar em casa, não. Dizem que o Big Bang, antes do Big Bang, nada... Era tudo junto. Não existia matéria, né? Algo sólido, como isso aqui, eu, você, as árvores, esse lixo que ele está trazendo. Enfim, coisas de pegar, coisas material, sólidas. Matéria. Não existia. O que existia era... Um grande nada, um grande vazio. Mas esse vazio não estava completamente vazio. Havia uma energia, pairava uma energia, que no caso é os átomos. Diz que era milhões, zilhões, quiquilhões de átomos e uma quantidade absurda de átomos. Tudo reunido. Giravam todos numa ordem ciclônica, em um movimento ciclônico. E em um único ponto, aquele ponto central, o ponto central, o núcleo, que recebia toda aquela pressão. Foi aumentando, cada vez mais aumentando aquela pressão. Chegando a um ponto que aquela pressão não suportou mais e explodiu. Semelhante quando você enche a pia e destampa, sabe? No final ela não fica girando assim. Né? Aquele no centro está uma pressão forte. Então era semelhante ao buraco negro, por exemplo. Mas era só átomos girando. Imaginamos assim todo o universo girando em um só ponto, assim, concentrando todo o seu peso ou sua pressão em um único ponto. E aquele ponto foi aumentando a pressão até chegar um momento que explodiu. Quando explodiu, surgiu a luz, pela primeira vez a luz surgiu. Big Bang. Quando Deus disse, haja-se luz, e a luz se fez. Pois é. Bum! A explosão do Big Bang. E começou a se expandir tudo. Não, e mais, quando a luz se fez, quando houve a explosão, então milhões, zilhões, quinquilhões de átomos, boa noite, se fundiram na explosão. E aí surgiu a matéria.
E surgiu tudo assim como você pegasse um Brasil de fogo e jogasse um latão cheio de Brasil, de umas brasas bem grandes, e jogasse para cima bem alto, entendeu? Então você jogaria todas elas vermelhas para cima, elas só subindo, né? Imaginemos que elas nunca viessem a cair. Cada vez mais só subindo, subindo como se fosse balão. Então foi isso que aconteceu na explosão. E ali, algumas se esfriaram e outras não. Essas que não se esfriaram até hoje é o Sol. São as estrelas, né? Não, é da Sol, época, estrela. mas ainda é da época do Big Bang. A Terra era também como tudo que existe, era como o Sol, era vermelho. Então congelou. Alguns esfriaram a ponto de congelar. Os que não se esfriaram, como o Sol, passou a ser dominante dos que esfriaram, porque o sistema solar, né, por exemplo, todos esfriaram, apenas o Sol que não. Ainda continua. A Terra chegou a esfriar a tal ponto que ficou 100% gelo, coberta de gelo. E milhões de anos se passaram e ela foi se aproximando do Sol, porque foi se estabelecendo uma ordem de, vamos dizer, as órbitas de cada planeta em torno do Sol. E ali, quando ela foi se aproximando, milhares de anos se passando e tal, esse gelo todo descongelou, dando início aos oceanos. E aí surgiram as primeiras nuvens, as primeiras chuvas. Tu parece falar com muita credibilidade sobre esse assunto. Mas tu estudou até que série? Até o oitavo apenas, mas eu sempre... Oitavo fundamental, né? Mas eu sempre gostei de biblioteca, eu sempre gostei. Você pode até não se informar, mas o estudo, o conhecimento é a coisa mais valiosa que se tem mesmo. Os vulcões em erupção com a água, né, que antes era sólida, aí, enfim, com os micro-organismos ainda virgens do novo solo, deram um surgimento a novas vidas. E há quem pergunte que a galinha, quem veio primeiro, a galinha, o ovo ou a galinha? Obviamente que foi o ovo, porque peixe também bota ovo. Não, mas assim, toda a vida veio de uma célula, né? Todas as vidas, incluindo a das árvores, os vegetais. É uma célula, né? Sim, volta... E uma célula é um ovo, sim, diga. Por exemplo, a barriga de uma mulher também é um ovo, cara. A criança é a gema. Vai sair algo de lá. A placenta é o ovo. Aquela água em volta, a água do... Né? É a clara do ovo. Então é por aí, ué. Pois eu acho que eu ia perguntar, tipo, o que tu mais agradece de tudo e o que tu mais se arrepende. Eu acho que o que tu mais se arrepende é de ter vindo procurar essa tua irmã, né? Que tu contou já a história. Não, eu me arrependo de coisas... Mais piores que isso? Não, galera, como eu te falei, graças a Deus, minhas mãos estão limpas. Eu nunca matei ninguém, né? Eu tenho um crime pesado, mas tem coisas que acontecem que... Tu disse que teve 4 filhos. Esses 4 filhos estão bem? Tu tem notícia deles? Tem? Tu ainda tem esse celular, né? Tem contato deles? Eles estão velhos já, por exemplo, me arrependo, cara, me dói falar nisso, sabe, me envergonha. Não precisa falar demais assim, não. Só se estiver confortável. Mas de certa forma é até, vamos dizer, me confessando perante Deus, né? Confessar com o padre. Aí se confessa para Deus, na verdade. Me angustia, cara, de ter ficado super aborrecido com a minha filha, a Beatriz. E ter batido na face dela, sabe? No rosto dela. Isso me dói pra caramba. Mesmo tendo pedido desculpa a ela, mesmo tendo pedido perdão, mesmo tendo abraçado. O que aconteceu permanece, né? Na mente. Isso dói, cara, me dói. Mesmo no momento de ira, de ódio, de raiva. Mas eu não podia ter feito isso. Agora, coisa boa. De quase tudo disso. Ter ela. A irmã dela.
o outro irmão e o outro irmão. É ter os 4 filhos. Essa é a minha maior alegria. Você salvou? Oi? O outro você salvou? Quem que salvou? A gravação você salvou? Ah, Aqui aquela você- parte lá tá salvada ainda. Ah, bom. Legal. Pois é. Massa. 6h30. Já vou tomar meu sorvete, ó. Vai não, cara. É. Aproveita. Valeu, Foi meu bom irmão. aí. Tu aparece. Vai com Deus. Tu sempre tá aqui, né? Tô por aqui. Ó, fica isso aqui, ó. Que é só uma parcelinha. Imagina, cara. Não, vai, cara, eu fica- quero. Eu insisto. Deixa. Então, obrigado, Fica aqui, cara. então. Obrigado, obrigado mesmo. Que a tua mesa seja tão Pois é, farta cara. quanto a tua forma de ajudar. É o que eu desejo. Pois é. Obrigado mesmo. Olha, pensa em tudo aquilo que eu te falei. O surgimento da matéria, a explosão do Big Bang. O homem veio do macaco sim. E não tem essa de Adão e Eva, não. Adão e Eva é espiritual. É espiritual. Materialmente o homem veio do macaco sim. Sem dúvida. E o macaco veio do quê? Bem lembrado. Né? É porque o homem não veio exatamente do macaco, veio um bicho parecido com o macaco. Aí esse bicho parecido não existe mais, porque somos nós. Lembra do que eu falei? Que quando aquele gelo derreteu todo do planeta, Começou a que gerar. se transformou nos mares, né? Sim. Houve as primeiras chuvas e tal, evaporou aqui, ali, pá. Enfim, os primeiros micro-organismos, eram micro-organismos, eram Sim. micróbios. Hoje, aqueles micróbios de milhões, de 60 milhões de anos atrás, aqueles micróbios, essas baleias de hoje, cara. É. Porque tudo continua evoluindo. Somos nós, os animais e tanta... Então, quer dizer, evoluiu, entendeu? A questão da evolução, foi evoluindo. Só isso. Eles não querem aceitar que Jesus tenha vindo da linhagem do macaco e tal, porque Jesus... Meu, pau no cu dessa galera aí, fanática por religião, porque é o seguinte, o lado espiritual é uma coisa, o lado material é outra coisa. Tanto no lado material podemos evoluir, quanto no lado espiritual também. Também. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o homem passou a ser menos inteligente e passou a ser mais inteligente, é quando ele morde a maçã. É quando ele passa a fazer ferramentas, utilizar ferramentas para o seu bem-estar, enfim. Ele perde a inocência e por aí vai. Lá vou eu. Falou, meu irmão. Vai com Deus. Obrigadão pela visita, obrigado pela ajuda que você me deu. Eu vou passar. A gente vai sempre se. Ui, caralho. Ixi, Não é de pé de plástico. se remonta de novo, né? Escorra boia é assim mesmo. A gente se vê de novo por aí. Falou, valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu.